Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta com o canal Voz das Nações, sejam bem-vindos ao canal da Graça de Deus. Meus amados, e hoje, como eu prometi, estou aqui para começar uma sessão, ou chamar assim, uma sessão de coisas, mostrando temas, mostrando itens, mostrando pontos do que eu não concordo que é ensinado em graça. Hoje nós iremos começar. E hoje nós iremos falar, eu acredito que é o mais grave de todos, eu acredito. Mas antes de nós irmos direto para o tema, infelizmente, eu preciso fazer aquela introdução chata, enjoada, franciscada, urucubacaiada, mas eu tenho que fazer. Me perdoe e fique comigo até no final. Mas a introdução, eu preciso falar algumas coisas. E nessa introdução é o seguinte. Primeiro, queridos, eu respeito qualquer opinião. É a primeira coisa. Tenho o meu respeito. A pessoa pode crer naquilo que ele quiser. Se ele crê que água é fogo, que fogo é água, meu irmão, eu tenho o meu respeito. Tenho o meu respeito. A segunda coisa, eu quero dizer que o tema que eu vou falar hoje, até hoje, nesta data que eu estou gravando o vídeo, talvez você está vendo 300 anos depois, analisa a data aí que está o vídeo, tá bom? Analisa aí, mas na presente data que estou gravando esse vídeo, eu não vi nenhum pregador da graça que tem canal, tá bom? Que faz o uso de canal no YouTube, para apresentar este tema do jeito que eu vejo na Bíblia. Os pregadores da graça, todos, entre aspas, todos neste contexto que eu estou falando, creem diferente. Todos creem diferente. Eu tenho 3 anos que eu estou em graça. Tem muitos anos que a gente vem do sistema religioso, que a gente estava, né, no sistema religioso, que nós estávamos, porque era um grupo de pessoas, e hoje faz aproximadamente 3 anos. E tem 3 anos que eu analiso esse tema e não tem como concordar. Tem alguns pregadores da graça que tem um canal no YouTube que são meus amigos, eu amo demais. E eu sei que eles não vão concordar comigo. Eu sei que a opinião deles são diferentes. Eu quero direcionar vocês, eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não vou citar, porque as pessoas podem analisar de outro ângulo e eu não quero. Eu quero falar de maneira indireta, dizer para vocês o seguinte: jamais vocês vão perder o meu respeito, vocês têm o meu respeito. Quero dizer que vocês são tops demais da conta, eu sigo vocês sabem disso, o carinho que eu tenho, eu sei do carinho que vocês têm comigo, eu sei que vocês não vão concordar comigo, e eu sei que vocês têm os seus fundamentos, e eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu vou combater de maneira veemente este tema, porém, eu não vou ter vocês em mente, tá bom? O que eu vou ter é a ideologia. Jamais eu poderia ofender esses meus irmãos que são amigos demais. Inclusive tem alguns, e tem um específico que eu quero muito trazer aqui na cidade, onde nós temos uma congregação, que nós reunimos em Cristo. É o meu desejo do meu coração. Não, isso não faz a gente ser inimigos, não faz a gente ser distantes, nada disso. Eu só vou mostrar uma opinião contrária, e como o meu jeito de ser esse, então parece que eu vou estar atacando, mas eu vou estar atacando a ideologia, nunca vocês eu amo de paixão, tá bom? Então, irmãos, infelizmente eu tive que fazer essa introdução chata, eu não gosto mais de fazer, isso eu fazia no início, depois eu descobri que isso não é bom, mas infelizmente para esses temas eu tenho que fazer, tá bom? Eu tenho que fazer. Vamos lá, hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Queridos,
O que é ensinado em graça sobre o Espírito Santo, não tem como concordar. Não tem como concordar. E é ensinado muitas coisas. Por exemplo, que o Espírito Santo, a principal coisa que é ensinado, que é ensinada em graça, o principal tema que é ensinado é que o Espírito Santo é uma manifestação de Deus, ou seja, é o próprio Deus. E eu quero pegar no popular aqui, eu vou colocar, quando eu for referir o Deus Pai, né, eu vou referir Jeová. Pode ser no popular, mas não é Jeová, porque meu irmão, pelo amor de Deus. Nem eu nem você sabemos o nome real de Deus, não. É Iavé, é Yaua, Yausha. Não. Calma. Eu só estou citando, vou citar para diferenciar. Vou falar Jeová, vou falar Jesus e vou falar o Espírito Santo, tá bom? Eu vou só para diferenciar. Entenda isso. E o que é ensinado em graça é que o Espírito Santo é apenas é o próprio Deus, é uma manifestação de Deus, tá bom? É uma das coisas que é ensinado. E tem outras vertentes, essa não é tanto em graça, mas em graça eu já vi algo semelhante, que o Espírito Santo é como se fosse uma força ativa de Deus, que o Espírito Santo fosse um poder apenas, mas eu vou defender que o Espírito Santo é um ser pessoal, é uma pessoa, um certo dia eu fui falar isso, eu falei, não é uma pessoa, é seres humanos, não é? Não, eu estou falando pessoa no sentido de um ser pessoal, é nesse aspecto, meu irmão, pelo amor de Deus, e em graça não tem como. Agora eu quero só te abrir um parênteses rapidinho para te falar, o que é ensinado em graça, que eu concordo 100%, é a escatologia consumada, tá? A escatologia consumada, meu irmão, perfeito. É obviamente que como foi consumada, às vezes diverge de alguma coisinha, mas a questão, a escatologia foi consumada, pronto, eu concordo 100%. Agora, as outras coisas, aí depende, tá bom? Aí vai depender. Mas tem uns vídeos aí, vocês sabem do que eu defendo, do que eu não defendo. A essência do evangelho em graça, obviamente, nós estamos juntos e misturados. Agora, existem pontos que eu não concordo e esse é um. Vamos lá. Agora que nós vamos chegar, infelizmente eu tive que fazer essa introdução, eu não podia deixar de fazer. 1 aos Coríntios, eles usam, os irmãos em graça, usam 1 aos Coríntios, capítulo 3, 2 aos Coríntios, é 2 aos Coríntios, tá bom? 2 aos Coríntios, capítulo 3, vamos lá, estou com a Bíblia aqui, eu vou usar esta tradução, não tem problema, a tradução ARC, eu vou possivelmente voltar num outro vídeo, porque eu não vou abranger esse assunto, vou pegar os pontos principais e pronto, colocar. Obviamente vai vir as ideologias contrárias. Aí eu vou pegar as ideologias contrárias para mostrar num outro vídeo o contraponto. 2 aos Coríntios 3, 17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eles pegam esse versículo, 2 aos Coríntios, capítulo 3, 17, para dizer que o Espírito é o próprio Deus. Mas o versículo não está dizendo isso. Eu vou só ler para você. Olha só. Vamos ler. Vou respeitar as vírgulas que aqui estão. Tudo bonitinho. Ora, o Senhor é Espírito. Vírgula. E onde está o Espírito do Senhor? Que o Senhor é... Vamos imaginar que a primeira parte do versículo está falando de Jeová. Ora, o Senhor é Espírito. E aí? Quem disse que não? Que Deus é Espírito? Deus é Espírito. Os anjos também é Espírito. E aí? Que Deus é Espírito. Meu irmão, ninguém discorda disso. João, vou ler lá em João. João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte... João 4, 24, escrito está, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. A primeira parte, Deus é Espírito. Quem é que não sabe que Deus é Espírito?
Agora falar que o Deus Jeová é o mesmo Espírito Santo, aí não dá. E outra coisa que eu estou lembrando aqui, ninguém consegue explicar, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Jeová, nem Jesus, nem o Espírito Santo, de maneira, como é que eu posso dizer, plena. Obviamente que não. Como que um ser humano consegue explicar Deus de maneira plena? Não. Nós conseguimos explicar com as informações que tem aqui e com o Evangelho que tem aqui. Então, os fundamentos do Evangelho aqui, com o Evangelho aqui, a gente consegue ir até nessas limitações. Igual eu falo, conhecer Deus profundamente, perfeitamente, isso ninguém. E o Espírito Santo, por que, por exemplo, que ele é chamado de Espírito Santo? Eu vou saber? A Bíblia não diz. É chamado de Espírito Santo. Aí, muitos talvez vão querer pegar a palavra Espírito para colocar num sentido neutro. Aí eu vou vir com outro vídeo, mas calma lá. Então ele é apresentado como Espírito Santo. Isso não tem como negar. E a Bíblia não diz o porquê. Então Deus é Espírito. Agora, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, nós podemos entender de duas formas. Olha só. Ora, o Senhor é Espírito. Esse Senhor aqui, vamos entender que é Jeová. Vamos entender. O Senhor, que é Jeová, o Pai, é Espírito. A Bíblia diz em João 4,24 que é. Agora, o problema é que o versículo continua e diz assim, e onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do? Não é onde está o Espírito que é o Senhor? Não. Então, o Senhor, porque existe alguma tradução que fala, o Senhor é o Espírito. Tem uma tradução que fala assim, o Senhor é o Espírito. Problema nenhum. Só que o texto continua e fala, onde está o Espírito do Senhor? Então não dá, meu irmão, não existe possibilidade. Vamos agora seguir, vamos correr aqui para o vídeo não ficar extremamente. Eu vou apresentar o meu ponto de vista que eu não consigo, irmão. O povo em graça força esses textos que eu vou apresentar. Desconsideram, arrancam, tiram, manipulam. Infelizmente é a verdade. Eu estou falando da ideologia. Quer ver? Um deles. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Quando eu falo povo da graça, é a ideologia da graça, tá, irmão? Não é os irmãos em graça em si, porque os irmãos em graça em si são do bem, são pessoas de Deus, são pessoas maravilhosas, tá? É ideologia. A ideologia é manipulada. Eu não sei de onde que veio também não, mas veio de algum lugar. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha esse versículo que eles não aceitam. Mateus 3, 16 e 17 diz assim, e sendo Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus, de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu estou vendo que o Jesus de Nazaré estava sendo batizado, e eu estou vendo que o Espírito de Deus, que é chamado também Espírito de Cristo, muitas das vezes ele é chamado assim, que o Espírito de Deus estava descendo como pomba, não está falando que estava vindo uma pomba não, é como uma pomba, porque a pomba aqui está pegando o símbolo, o que simbolizava a pomba? Não precisa nem explicar, né? Então é isso, está descendo o Espírito, descendo sobre o Jesus que estava sendo batizado, e uma voz do céu, dos céus, eu estou vendo Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele e a voz de Deus no céu. Eu estou vendo isso. Eu não sou alienado. Eu posso crer do jeito que está. Eu não sou alienado, meu irmão. Já fui alienado ao sistema. Saí de lá. E a minha saída de lá, eu tive muitas perdas, meus queridos. Muitas perdas de todo sentido que você possa imaginar, e eu abri mão de tudo para defender o Evangelho, agora eu tenho que... Não, de jeito nenhum. Vamos lá, 2 aos Coríntios, preste bem atenção. 2 aos Coríntios, vamos ver as ideias, os pensamentos, as colocações de Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 13. Olha só a saudação, não é? Exatamente, 2 aos Coríntios 13, até
ganha nome de bênção apostólica, alguns chamam assim, tá bom? 13:13, segundo aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de quem, Paulo? De Deus. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Seja com todos vós, amém. Olha só. Eu não consigo ver outra coisa, meu irmão. Não consigo. Tem 3 anos que eu estou tentando entender os pregadores da graça e não consegui. E olha que não é nem entender assim, resistindo, não. É entender com o coração aberto. Porque se tivesse uma outra interpretação, se essa interpretação tivesse coerência, meu irmão, eu era o primeiro a chegar aqui, se lasque. Eu ia falar, não, o Espírito Santo é mesmo uma força ativa, o Espírito Santo é apenas um poder, o Espírito Santo é o próprio Deus que Deus manifestou. Não, meu irmão, não tinha dificuldade, não. Mas eu não estou enxergando isso, eu não estou vendo isso. Vamos lá. 1 Pedro, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de quem, Pedro? De Deus Pai, para separar a questão aqui, de Deus Pai. Em santificação de quem? Do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de quem? De Jesus Cristo. Está muito claro, meu irmão. Se fosse manifestações, o texto tinha que dar de uma maneira diferente, meu irmão. Não existe possibilidade, nem Júpiter. Se os jupiterianos lerem esse versículo, eles vão entender que está vendo 3 seres pessoais, três seres, 3 diferentes, entre aspas, diferente no sentido de ser distintos, entre aspas, não distintos na essência. Também não preciso ficar explicando tudo também, senão eu vou ficar 2 horas aqui. Mas nos próximos vídeos eu vou explicar. Preste atenção para você ver. Mateus. Vamos para Mateus de novo. Vou correr aqui. Mateus. Capítulo 12. Eu não consigo. O entendimento do povo da graça não encaixa, não tem como. Não existe do povo da graça, não, dos pregadores. Eu já expliquei, não também ficar explicando toda hora também. Mateus 12, versículo 31 e 32 diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, olha só, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Não estou falando aqui do pecado, não estou falando da blasfêmia, eu estou falando aqui, que aqui mostrou 3 seres distintos no aspecto que eu estou falando. Neste aspecto. Não vem falar que é distinto no sentido que um é de Júpiter, outro é de Marte, um é de sangue, outro é de barro. Não é isso que eu estou falando, não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando numa linguagem mais mineiramente, mais brasileiramente, para nós entendermos. Mas aqui falou do Espírito Santo, aqui falou do Filho de alguma pessoa, Filho do Homem, Filho de Deus, que é um codinome que Jesus tinha. Então, meu irmão, não tem como. E aqui, a ênfase aqui é do Espírito Santo. Se alguém falasse alguma coisa contra o Filho do Homem, mas se alguém blasfemasse contra quem? O Espírito Santo. Pessoas diferentes. São diferentes, irmão, meus queridos, nesse aspecto que eu estou falando, tá? Porque a essência é outra história. Agora, para nós terminarmos, para qualquer pregador em graça que defende que o Espírito Santo é uma força ativa, é o próprio Deus, é uma manifestação de Deus, é um poder, é um sei lá o quê, precisa arrancar da Bíblia João 14. Não, João 14 precisa ser arrancada, tirada da Bíblia, porque não tem como. Não tem como. Preste bem atenção. João 14, eu vou ler apenas 3 versículos, mas você pode ler todo o capítulo. Mas capítulo 14 de João, versículo 16, diz assim. Primeiro, João, olha só. João capítulo 14, o versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre.
Jesus está falando, eu, uma pessoa, eu, Jesus. Rogarei a quem? A mim mesmo? Não, eu vou rogar ao Pai. E ele, o Pai, vos dará outro. Outro é outro ou não é outro, meu irmão? Outro Consolador. Ou seja, Jesus era Consolador e viria um que também é Consolador, o Espírito Santo. Versículo 17. E em verdade, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. O versículo 26 diz assim, 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Vamos lá ver os três aqui? Vamos ver os três? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, 2, que o Pai enviará em meu nome, nome de Jesus, 3, não tem como. Não tem como. Você está falando da Trindade. Meu irmão, a Trindade, o nome Trindade, o nome Trindade, esse conceito vem do concílio lá do purgatório, do Judas, do não sei o que. Eu não estou falando disso não, meu irmão. Pelo amor de Deus. A palavra Trindade podia vir até dos infernos abaixo. Agora eu quero saber o que ela significa. O que ela quer dizer para mim? O que esta palavra que foi criada lá nos infernos, mais de um inferno, inferno no plural, ela tem um significado? Tem. Esse significado está na Bíblia, sim ou não? Aí é outra história. Agora, meus irmãos, né? Eu quero dizer o seguinte, termino dizendo, não tem necessidade de você se falar, meu Deus, no canal Voz das Nações, eu não aceito, eu não sei. Meu querido, não tem necessidade de você sair. Não tem necessidade de você se entristecer, se aborrecer e falar é do diabo, é heresia. Não tem necessidade. Eu estou aqui mostrando o que eu estou enxergando na Bíblia. 3 anos de pesquisa e não consegui ver diferente, acompanhando os meus irmãos em graça, mas não consegui. Eu consigo ver, é isso. Então, se você não aceita, desconsidere este vídeo, este tema e fique comigo nos temas que nós estamos juntos e misturados. Por exemplo, a escatologia consumada, todos os irmãos aqui que acompanham o canal, todos nós abraçamos a escatologia consumada. Agora, pontos em graça, este é um. Vou colocar aqui a primeira parte, porque vai apresentar. Mas você tem que entender, porque o Espírito... Não, eu já sei o que eles vão enviar, já estou preparadíssimo, tá? Estou preparadíssimo concernente a isso. Pode colocar, eu nem quis falar aqui para dar oportunidade para eles colocarem. Coloca, manda para mim, que em breve eu faço a segunda parte do vídeo e te mostro que a visão está equivocada, meu irmão. Não tem como, não tem como. Não pertence ao sistema religioso e muito menos à graça extrema. E muito menos uma graça que você está enxergando, mas você não pode enxergar porque a ideologia da graça não é... Não. Eu sou livre. Eu sou livre, estou num país que por enquanto é livre. Livre aqui, livre, tá? Porque já está querendo tirar a liberdade de expressão, né? Está querendo aí nos limitar o que nós pensamos, falamos, nossas opiniões. Tá querendo, mas não vai conseguir não. Não vai conseguir não. O Brasil é Brasil e nós estamos juntos e misturados e vamos falar aquilo que nós pensamos. Eu estou falando aquilo que eu enxergo na Bíblia. Aquilo que eu enxergo. Eu estou mostrando um texto só do Novo Testamento, só mais para cá, ou até mesmo antes, no pré-Novo Testamento, vamos dizer assim, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, meu irmão, não é o Novo Testamento. Eu diria que os últimos capítulos seriam o Novo Testamento, entre aspas, né? Porque o Novo Testamento se dá com a morte de Jesus. Eu entendo perfeitamente isso, fica com o meu abraço, com o meu respeito. Você tem o meu respeito, você pode entender do jeito que você entender. Mas como um inscrito me perguntou, então agora eu vou mostrar todos os pontos que não dá para ficar com o pensamento, que é a ideologia.
ideologia que é ensinada no sistema não, na graça, tá? Fiquem todos na graça e na paz. Aqui está o meu abraço e muito obrigado. Fui.